Povo santo de Deus, bom dia com o santo do dia. Meus irmãos, hoje é dia 26 de outubro de 2024 e eu tenho o prazer, a honra e a alegria de partilhar com vocês a história de um grande santo de nossa igreja, lá do início mesmo, né, da nossa existência da fé. E toda vez que a vida de um mártir é contada, né, a fé da igreja se alimenta, né, a coragem dos cristãos atuais, né, se fortalece. Então, que o Senhor possa desde já nos abençoar, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, antes de iniciar contando a história de São Demétrio, eu queria partilhar com vocês o que falava, né, São Clemente de Alexandria sobre a importância de um mártir. Olha só o que ele fala. Abre aspas. Um mártir dá um testemunho triplo. Primeiro, a si mesmo, pois ele permaneceu fiel a Deus por sua verdadeira lealdade, a fé. Segundo, contra os inimigos que o atacaram em vão, pois era inabalável sua fé no amor. E terceiro, ao Senhor, cujo ensinamento é tão poderoso que mesmo o medo da morte não pode prevalecer sobre ele. Então, a importância de um mártir para a gente. Então, explicado aí, né, contado essa curiosidade, né, essas palavras de São Clemente, irei agora passar a narrar a vida de São Clemente Mártir. A Santa Igreja dos primeiros séculos do cristianismo, como falei agora há pouco, nos assegurou e ainda assegura os méritos dos mártires, né, com grande estima. Ela os venera e os coloca diante de nós como exemplos de amor heróico a Deus e a profissão inabalável da fé. Alguns desses santos, né, desses mártires, se distinguem de uma maneira singular por seu zelo e fortaleza em professar a santa fé. E pelos feitos realizados por meio de sua intercessão, são relembrados após a morte em suas próprias solenidades durante o ano litúrgico. Um destes mártires é São Demétrio, sobre quem a igreja concedeu o título de grande mártir, né, que significa, né, aquele que exala mirra, né? Daqui a pouco eu explico o porquê. Pois de suas relíquias, né, do seu corpo, exalava mirra. Né? Sua memória é recordada pela Igreja Oriental, né, hoje dia 26 de outubro, e pela Igreja Latina, dia 8 de outubro. São Demétrio viveu na segunda metade do século III, ou seja, lá no início mesmo da igreja, na cidade de Salônica, né, nome grego de Tessalônica, onde o seu pai era um alto oficial do império. Após a morte de seu pai, o imperador Maximiliano o fez precônsul de Salônica. Desde a infância, São Demétrio foi educado na fé cristã. Embora ele tenha ocupado um alto posto, ele professava a sua fé abertamente. Naquele tempo, né? Ser cristão não era muito bem visto, ainda mais no século III, estamos falando, 200 e alguma coisa ali. Né? Por esta razão, o imperador Maximiliano ordenou que ele fosse atirado na prisão. Enquanto ele estava na prisão, ele abençoou seu companheiro Nestor para uma batalha contra o gladiador campeão do imperador, Lieu. Segurando a sua cruz em sua mão, São Nestor, que é santo também, confrontou Lieu, venceu e o matou. O imperador, tendo ouvido que Demétrio havia abençoado Nestor antes de seu combate com Lieu, enviou soldados para a prisão, onde eles golpearam Demétrio até a morte. Isto ocorreu no ano 306. A Igreja Oriental celebrava a memória de São Nestor no dia posterior à solenidade de São Demétrio, ou seja, um dia antes, né, de se comemorar, né, São Demétrio, é comemorado São Nestor, né, que tem uma história relacionada com a de São Demétrio. O Senhor glorificou a fé heróica de São Demétrio não apenas pelos numerosos milagres após sua morte, mas também por preservar seu corpo incorrupto e deixar exalar fragrância de mirra de suas relíquias. Quando passou aproximadamente 100 anos de sua morte, 100 anos depois de sua morte, sua tumba foi aberta, seu corpo foi encontrado incorrupto, ou seja, não tinha, né, a carne não estava decomposta, e os doentes eram curados pelo óleo perfumado que gotejava de seus ossos. História maravilhosa, hein, gente? O dom de milagres, a preservação do seu corpo da corrupção e o exalar de óleo de mirra de seu corpo se tornaram o fundamento para o culto amplamente disseminado de São Demétrio, não apenas na Grécia, mas também entre os eslavos. Peregrinos de todos os lugares se juntavam em centenas e milhares em sua tumba, observando como
um auxílio infalível em todas as suas necessidades. Por ter abençoado São Nestor antes do combate, ele é considerado como patrono dos soldados. No século V, uma gloriosa igreja foi erguida sobre a sua tumba. À medida que este culto se espalhava entre os eslavos, era evidente o fato de que nos países Balcãs, havia mais de 200 igrejas dedicadas a São Demétrio. Isso, meus irmãos, lá no início do século V. Em alguns lugares, São Demétrio, a festa é uma solenidade. A solenidade de São Demétrio pertence à classe intermediária das solenidades, mas não são obrigatórias. Associada a esta solenidade, a festa de hoje é a memória de um terremoto que ocorreu em Constantinopla no dia 26 de outubro de 740. No serviço deste dia, a Santa Igreja coloca diante dos olhos dos fiéis a sua fé heróica, de São Demétrio, e suas diversas virtudes. E ela, a Igreja, apresenta como um bravo soldado de Cristo e confessor, um realizador de milagres que cura as doenças do corpo e da alma, e que ajudam em todas as necessidades. Marte São Demétrio, nós agora elevamos a Ti as nossas preces, a nossa alegria, e te pedimos que Tu possa nos dar a graça de, assim como você foi forte, foi guerreiro, nos apresente diante de Deus, para que também nós possamos, com a nossa pequenez, com a nossa miséria, tornarmos-nos também soldados de Cristo e sermos não apenas exemplo, mas conseguirmos de alguma maneira realizar aquilo que Deus sonhou por nós. Porque cada um de nós, meu irmão, minha irmã, somos um soldado em potencial de Cristo. Cada um de nós temos uma batalha a ser vencida. Cada um de nós somos guerreiros, somos queridos, somos amados e temos uma missão aí que nos aguarda. São Demétrio, rogai por nós. A resposta, vão ser santos. Eu digo sim, Senhor.